Boa noite, meus amores. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Saudade de vocês. Estamos de volta. Gente, Estamos quanto aí. tempo, hein? Férias merecidas, né? É, Depois estamos. da jornada em tempos de pandemia, nós tivemos aqui toda semana sem folga, né? Então, férias merecidas. Está todo mundo isso bem, mesmo. né? Graças a Deus, todo mundo bem. Todo mundo descansado, cheio de Tirando essa data, projetos. tudo bem. Não é? A agenda já. Gente, a agenda está cheia de novo. Olha! Tá cheia. Não é? Ei, Débora já está aí. Boa noite. Seja Saudade de bem-vinda, você Débora. também. Ô, gente, eu tenho duas novidades para vocês. Oba, isso é bom. Primeiro que eu Novidade trouxe é um bom. bronze lá Não, do... não é bom não, gente. Eu tenho medo quando o Cris fala isso sem combinar com a gente antes, porque a gente Não é bom. sai dessa cabeça. Aqui, não é bom, é ótimo. É bom com ótimo. Então manda Porque- mais. Primeiro é porque é o meu bronze, né? Eu trouxe um bronze lá de Itaipava, lá da terra do Dr. Zilmar, né? Do Espírito Tô vendo. Santo. Então, bem pouquinho. Eu fiquei fugindo do sol, mas eu peguei um mormaço lá. E o segundo, que eu fiz regressiva, né, gente? São novidades. É isso. Ai, saudade de você também. olha lá. Vocês fizeram falta também aí, Débora. É muito bom, né? Tá junto. Muito bom. Nossa, é uma delícia, né, gente? Como a gente sentiu falta de vocês também. Nós sentimos falta do quarteto, né? E nós sentimos falta de vocês também. É verdade, é verdade. Já faz parte, né, da nossa vida, esse contato, essa live, que acaba sendo uma forma da gente estar junto, da gente ter mais amigos, né? Amigos dos amigos, agora são os nossos amigos, então isso é muito bom mesmo. Exatamente. Ei, Josi, seja bem-vinda. Josi, Nossa bem-vinda. companheira. Mas é isso mesmo, a gente vai sentindo falta de... nós vamos construindo laços, né? No caso aqui, estamos construindo laços na mídia. Mas a gente não deixa de ser laço, né? Quando eu fui na casa da Rosa, eu conheci a sua amiga... A Ívia. Nossa, ela é uma gracinha, viu, gente? Uma gracinha. Cris também conheceu. Fernanda, seu microfone está fechado. Eu perdi isso, gente. Perdeu. É lógico que você perdeu. Você viajou 2 meses, filha. Perdeu. Não, mas quando ela perdeu, ela não estava viajando, ainda não era férias, não, Cris. É verdade. Foi antes de entrar de férias. Teve um encontro mesmo que eu não pude comparecer. Nós fomos lá na formatura de Paulinho e Rose. É aniversário de Paulinho. E o aniversário do Paulinho. Ai, gente, eu perdi aquela comilança toda. Perdeu a comilança. Olha, porque o Paulinho faz cada coisa. Estava maravilhoso. Essa Rosenê, eu vou falar uma coisa. Aquela casa tem café no bule. Tem. Aqui, café no bule no coração, hein? Lá tem vaca atolada também. Mesmo, ela recebe de modo grandão. É uma delícia mesmo. Gente, sem contar que depois, para arrematar a festa... Boa noite, Alexandre. Para arrematar a festa, nós ainda fomos para onde? Para ver a iluminação da Praça da Liberdade. Ainda ficamos lá... gente, então... A Débora está falando que o Paulinho é fera na cozinha. É verdade, né, Débora? É sim. Ei, Verônica! Como que eu acho que a gente devia fazer até uma excursão para lá, assim, chamar um povo. Mas olha aqui, foi muito bom. E, apesar da gente falar hoje sobre planejamento e tudo mais, quando a Simone e o Cris vieram aqui em casa, em dezembro, não estava planejado a gente estender. Mas foi uma coisa tão gostosa, né? Tão boa, que depois eu fui nós fomos levar a Ívia em casa, e aí a Simone foi também, o Cris também. Cris foi? Eu não fui, não. Foi não. Só Simone, gente, mas foi muito bom. Foi muito bom.
Dijane é do meu grupo lá da gratidão. Prazer em tê-la conosco. Seja bem-vinda, Dijane. Gratidão por você estar aqui carinho. Com a gente. Que ótimo você estar aqui com a gente. Meninas, lembrando nossa característica principal, vamos colocar uma música para a gente relaxar, aquela sexta-feira, aquela coisa gostosa. O que vocês acham? Expandir a mente. Assim, a gente ama cantar, né? Fazer uma associação livre? O que vocês acham? É bom, né? Vamos. É bom? Vai lá. Solta o som, DJ. Vamos que vamos, então, né? Vamos que vamos. Uma homenagem ao fofucho da escola, né? Ao fofucho? Gracinha. Dá uma olhadinha na letra, tá, gente? Guns N' Roses. Abre a imagem, Cris. Scorpions. Abre lá, Cris. Follow the Moscow and down to Gorky Park, listening to the wind. Desce o comentário, Cris. When you see a call. The world is closing in. And did you ever think that we could be so close like one? The future's in the air. Cris, o comentário não deixa eu ver a música. Everywhere, blowing with the wind of change. When you see it come. Começou com o pé direito, hein? Trem 2. Walking down the street, and these memories are buried in the bed forever. I follow the Moscow and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Oh, come, take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow share their dream. You and me. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change goes free to the dreams of time, like a storm wind and then green ring, and freedom then for peace of mind. Let your body, like I say, on my guitar wants to sing. Take
the wind of change. Oh, yeah! Meninas. Gente, show demais essa música, hein? Que coisa maravilhosa. Olha, é importante a gente refletir numa coisa. Já pararam para pensar que qual que é o momento mágico que nós temos todos os dias? Nós nos defrontamos. Momentos mágicos são aqueles especiais que construídos por nós mesmos, enquanto autores de nossas próprias vidas. O livro chamado A Vida do Cristiano, A Vida da Simone, A Vida da Fernanda, da Rose, ou da Fátima, da Débora, da Tatiana. Esse livro que é escrito todos os dias. Uma página nova escrita todos os dias. E tem um detalhe, o momento mágico é aquele momento quando eu acordo num otimismo, numa esperança de que o dia será melhor e que eu me defronto em frente ao espelho e que eu sorrio para mim e que eu me planejo, vou tomar um banho, escovo o dente, eu glorifico aquele dia, né? Como se fosse numa mentalidade de como se fosse o último, ou seja, atentar para a intensidade dos detalhes, que a vida é detalhe, né, Simone? É detalhe, é nas pequenas coisas. Eu me contemplar. Que bom que eu tenho os braços, que eu tenho as pernas, que eu tenho a cabeça, que eu tenho que eu falo, que eu enxergo, enfim, que eu raciocino, enfim, ser grato, ser satisfeito com os dons e dádivas que eu tenho. E, Cris, uma coisa... Isso é um momento mágico que está falando na música. Isso tem que ser contemplado. Exatamente. E uma noite de magia, que é essa noite de magia, onde que a Simone vai falar tão bem agora, que eu tenho certeza. E aí, o momento mágico é a gente, nós quatro. Eu sinceramente, dá vontade de chorar nessa música. Eu fico segurando. Porque a magia é isso. É as quatro pessoas, é a família, é você com o cachorrinho. Mas assim, Cris, olha para você ver que você está falando aí de um momento mágico, né? Das dádivas que a gente recebe todos os dias. Mas qual que é o momento, exatamente o momento mágico? O presente. É verdade. Por isso ele se chama presente. E é motivo de gratidão, né, gente? Muito. Fala porque aquele momento mágico que é o presente, eu posso contemplar, eu posso fazer o melhor, celebrar, eu posso ter perto quem eu quero. Então, realmente, o presente é o presente, né, gente? É um presente. E quando a gente traz todas essas coisas para o nosso campo da consciência, nós estamos cuidando da nossa saúde mental, porque isso é saúde mental. Quando você começa a reconhecer o bem que você vive, o bem que você promove, o bem que as pessoas te passam, né? Então, olha, aí a gente se percebe favorecido na vida. E a vida encontra o favorecimento para aqueles que sabem agradecer. Essa é a verdade, né? Deixa eu só perguntar para o pessoal aqui. Nós já falamos boa noite para uma galera aí, mas depois a gente Doutor Zilmar viu a música, será? Boa noite para o Fofuxo, para o Viviane, para a Irene. Foi uma surpresa para o Fofuxo, hein? Foi surpresa, eu adoro essa música. Acho que a Kênia, que a gente não tinha dado boa noite, enfim. Mesmo, gente, boa noite. Boa noite para vocês que nós não tínhamos Fátima, todo mundo, Fernandinho, né? Viviane. E aquela menina que ganhou o livro ano passado? Tá aí também, acaba de chegar. A Magali Rigon, né? Magali Rigon, ela falou assim, está terminando para dar um feedback para a gente rapidinho. Meninas, uma coisa que eu fui pegar uma aula de reforço com o Aurélio, e você sabe que eu gosto muito do Aurélio, né? Então, assim, na etimologia da palavra, na etimologia da palavra planejamento 2022, o que significa na íntegra essa palavra, na essência? É uma palavra que significa o ato ou o efeito de planejar.
O efeito de planejar. Criar um plano para otimizar a alcance de um determinado objetivo. Então, essa palavra ela pode abranger, gente, muitas áreas, né? Sim. Né, Fernandinha? Tipo, por exemplo, consiste em uma importante tarefa de gestão. Então, quando eu falei, eu acordo de manhã e vejo a brisa do dia, né, nessa asas do amanhã, né, desse vento da mudança. Esse vento da mudança é o presente, é o que a Simone falou muito bem. É verdade. Então, eu já começo a fazer a gestão do meu tempo. Sim. Né? E administração também, que está relacionado. Aí eu acho que, por exemplo, preparação. Então, está relacionado com a preparação. Então, a preparação eu deixo por conta da Fernanda. Preparação. A Fernanda vai lá, planeja direitinho, ela é excelente para planejar, excelente psicopedagoga e ótima. Organização. Aí eu penso no arroz. Ela organiza direitinho, a casa dela é tudo organizadinho. A gente é psicanalista, a nossa mente analítica não sossega, né? Você vê que tá tudo no jeitinho lá e tal. Eu passo em tudo. E estruturação é a Simone, é estrutura. Então, pra você ver, então, essa administração ela tem preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Criatividade, né? É o Cris. A criatividade é o Cris. Gente, pois é. Deixa eu te falar só uma coisinha, gente. Já que o nosso tema hoje é, né, sobre o planejamento, nossa pergunta foi se você já planejou o seu 2022, quem de vocês aqui presentes tem o hábito de planejar o ano? Responda para a gente aí, quem tem esse hábito de planejar o ano, colocar no papel? Isso é importante, né, Simone? Porque a gente pode contribuir com eles. Não querendo colocar a nossa experiência como algo definitivo para vocês, não é isso, mas eu acho que essa troca de experiência faz a gente crescer. Eu tive uma experiência comigo mesma, assim. Eu achava que eu era uma pessoa muito bem resolvida em questões de planejamento. E aí eu percebi, no final do ano, que os meus planejamentos, algumas coisas não eram cumpridas porque faltava, né, aquela essência, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um estudo aprofundado mesmo em questão de planejamento. Eu entrei em contato com todas as instituições que eu trabalho, que eu presto serviço. E aí eu pensei comigo assim, eu vou seguir passo a passo do que esse orientador tem me proposto. E está dando certo. E a primeira coisa que eu percebo é que um planejamento ele não precisa de ser rígido. Né? Um planejamento ele pode ser flexível. Então, eu planejei, sinceramente, o meu ano inteiro. As datas, os compromissos assumidos, né, com as instituições que eu presto serviço, né, que eu trabalho, né, que eu colaboro, com as pessoas que eu tenho um envolvimento aí, num comprometimento com a saúde mental, eu assumi um compromisso para o ano inteiro. Então, quer dizer, as minhas datas já estão práticas. Isso não é mentira, isso é verdade, tá? E eu me propus a seguir. Agora, nós sabemos que as coisas podem mudar, porque nós somos seres em transformação, nós estamos todos os dias nos adaptando, nos conhecendo, não é? Então, as coisas podem mudar. Mas eu aprendi também que, com esse planejamento, eu começo a pensar, inclusive, nos imprevistos. Porque é ação, né? Um plano, na verdade, é um planner de ação. Então, esse planner de ação implica prevenção. Então, eu também vou colocar nesse planejamento coisas para abraçar os imprevistos que podem surgir. Então, eu tenho datas definidas e tenho datas sugeridas. E aí, as pessoas ficam assim, mas e aí? E se acontecer? Olha, se acontecer, a gente pode estudar uma possibilidade de uma desistência, de uma troca, depende muito da justificativa. Quando a gente coloca um planejamento flexível, a gente também está cooperando com as possibilidades novas que vão aparecendo, porque, gente, as oportunidades chegam, não é verdade? E aí a gente vai ter que se reestruturar. Então, é importante o planejamento para a saúde mental. Isso fica louco. Eu estou vendo aqui, olhando os comentários da Tatiana e da Débora, né? Que a Tatiana falou que planeja muito bem, mas fica aí. E a Débora disse que ela é ótima em planejar, só não consegue executar. O caso é diferente a gente ter objetivos e a gente traçar o planejamento para alcançar esses objetivos. Então, só colocar lá, esse ano de 2022 eu vou conseguir tal, não sei o quê, mas se nós não fizermos um planejamento para alcançar essa meta,
realmente vai ficar no papel muito bonitinho, às vezes a gente até colora e tudo mais, mas não vai sair daí. Então, nós precisamos, sim, ter em mente os nossos objetivos, e é muito legal o que a Fernanda falou, quando a gente traça os objetivos e faz o planejamento, a gente tem que entender que imprevistos podem acontecer. Então, eu não posso fazer algo e ficar engessada naquilo, como se, né, eu não tivesse para onde olhar e para onde fugir. Não, eu vou traçar os meus objetivos, fazer o planejamento, mas sabendo que imprevistos podem acontecer. E isso é muito importante para deixar a nossa saúde mental boa, porque se você não fizer um planejamento onde possa haver a possibilidade de imprevisto, quando acontecer, né, você vai ficar mais. Ô, Rose, tem um teórico que chama Berta Lanfli. Ele fala que esse planejamento, respondendo também a essa demanda, tem três níveis do planejamento, meninas. Muito interessante isso. Até para Tatiana e Débora. O que acontece? Oi, deixa eu só complementar. Você vai entrar na parte um pouco mais técnica? Isso. Só para eu complementar um pouco do que a Fernanda falou e do que a Rose acabou de falar aí, é que é o seguinte, vocês falaram sobre a flexibilidade e tal, né? E o Rose falou também, né, dessa parte que não pode ser engessada. Os romanos, eles falam que se um planejamento não pode ser mudado, ele não presta. Não é? Né? Então, e outra coisa que a gente tem que pensar, nem sempre que você planeja uma coisa que você vai mudar alguma coisa, significa que você está fugindo, não, você está encontrando melhor oportunidade, né, gente? São prioridades, né? Às vezes acontecem coisas emergenciais também. Acontecem coisas que fogem ao nosso controle, então você tem que fazer o quê? Uma reavaliação daquele planejamento e ver o que precisa ser mudado. Isso é uma questão até de inteligência. E outra questão, quando a gente coloca no papel, que eu acho que é um problema de muitas pessoas, que muitas pessoas não conseguem planejar e executar, como falou, acho que Débora, às vezes, por que não executa? Por causa que a ansiedade fica muito elevada. Sim. Aí vem a parte boa, que quando você planeja, essa ansiedade tende a baixar, porque você tem aquela segurança daquilo que você colocou ali. E tem que ser colocado no papel para você visualizar, porque nós agimos muito por imagens. Então, a escrita é uma imagem. Tem que ficar no campo de visão, né? Sim, e se a gente não planeja, o que acontece? Né? Vai ficar como aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente precisa, porque às vezes você fala assim, a gente precisa de saber onde a gente quer chegar. Aí tem pessoas que podem falar assim, isso é óbvio, mas não é óbvio. Tem gente que fala assim, que vontade de viajar. E você fala, para onde você quer ir? A pessoa fala, não sei. Né? Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma viagem, você tem que saber onde você vai, que dia que você vai, que horário que você vai, se você vai de ônibus, de carro, a pé, de carona, de avião, de trem. Simone, você percebeu que um planejamento exige muito do ser humano? Ele tem que assumir compromissos, ele tem que ter autonomia, ele tem que pensar nas tomadas de decisões, ele tem que ser disciplinado. Então, tem que ter flexibilidade quando precisar. É uma exigência muito grande. Outra coisa que muito me preocupa e que antes, né, eu planejava e aí eu não pensava nessa segunda hipótese, porque tem vários tipos de planejamento, né? Então, por exemplo, eu planejo a minha vida para mim, claro. Só que eu não vivo sozinha. Então, quando eu planejo a minha vida para mim, eu planejo incluindo outras pessoas. Então, quem são essas pessoas que eu assumo compromisso? Eu estou vivendo um momento único na minha vida porque a gente conhece pessoas especiais, né? E Deus manda essas pessoas especiais. E aí, é muito gostoso quando você convive com uma pessoa que fala assim, olha, eu respeito a sua agenda, como que é? Porque ele respeita aquilo que eu determinei para mim como projeto. Sim. Tanto que, gente, isso é tão real e as pessoas estão tão perdidas que a educação parece que começou a despertar para algumas questões. Por exemplo, o novo ensino médio hoje já tem o projeto Vida, né? Agora é um projeto onde o socioemocional entra para valer e outras questões também, como projeto, pedagogia de projeto, dentro desse projeto Vida, que é o quê? Nada mais é do que ensinar o ser humano a planejar a vida desde pequeno,
com ética, mantendo a dignidade, né? Respeitando os valores morais, respeitando regras de convivência, mas pensando nele. Porque quando ele pensa nele com todas essas propostas de dignidade, com ética, com moral, com amor, com valores, automaticamente ele está pensando no próximo. E ele não vai ficar perdido na vida, não é? Então ele vai montar para ele um plano de carreira desde pequeno, pelo menos se construindo como um cidadão. Então isso é muito importante. Muito Fernanda, importante. É importante você falando isso. Com distúrbios, só um momentinho, passando por algumas questões emocionais e psicossociais muito graves, porque estão perdidas, porque não foram orientadas. E realmente a gente passa por um choque hoje, a gente passa por um choque político, a gente passa por um choque econômico, né? Assim a gente está passando um choque cultural. Olha quantas coisas estão inseridas, né, dentro do nosso contexto de vida. E a gente não nasceu preparado para isso, não é? A gente nasceu para viver fases, não para viver em cada fase tantas outras dentro. E outra Nós vamos coisa treinar, né, Fernanda? E aí tem uma frase que falaram para mim assim, que eu sou um mundo em miniatura dentro desse universo. Então, cada um é um mundo em miniatura. Então, esse mundo é muito grande, né? Eu falo que cada mundo é do tamanho do universo que a gente constrói para nós. Então, que esse planejamento caiba esse universo que eu tanto almejo, espero, né? É a dica. Fernanda, né? Fala agora, Cris. Complementando isso aí, por exemplo, por experiência própria. Parabéns, sempre de novo, eu mais ou menos sabia o que eu tracei minha vida profissional. Então, por exemplo, eu fiz técnico de enfermagem, eu fiz auxiliar de enfermagem. Mas desde quando eu entrei na enfermagem, eu queria chegar à supervisão, à liderança da enfermagem. Então, eu fiz a escadinha. Era o quê? Era auxiliar de enfermagem. Para ser técnico, tem que ser auxiliar. E aí, então, a gente estabelece objetivos de curto, médio e longo prazo. Certo? Curto prazo, as coisas palpáveis, as coisas alcançáveis, as coisas que eu consigo chegar com eficácia, com uma certa agilidade. E aí você fui para o técnico, depois eu fiz enfermagem de bacharel, enfermeiro e tal. E aí você foi galgando e crescendo. Né? Então, não sair da questão de técnico para supervisão. E aí o outro objetivo era o quê? Passar no concurso. Então, como que era a questão do concurso? Então, então veja bem, então vamos colocar isso na prática agora, que vocês falaram. Era o seguinte, você, por exemplo, a gente da área da saúde, a gente trabalha sempre 2, 3, né? Trabalha muito, tem pouco tempo. Então, você se permitir, você se organizar, mentalizar e executar. Então, o que eu dou conta? Pedagogicamente, a gente sabe que, por isso que as escolas trabalham em 4 horas, porque na primeira hora de ensino, a criança está absorvendo, o adolescente, o adulto está absorvendo, segunda hora, terceira hora, aí tem uma curva de aprendizado. Na 4ª hora começa a saturar. Então, aí a absorção e da aprendizagem cai muito. Então, declínio, né? Então, aí a gente vai fazer com esse cursinho para passar em concurso e tal. E aí tem tipo uma equação, gente. Eu criei minha própria equação. Qual que era? Ler, eu assistia vídeo, fazia exercício e praticava. Vídeo, leitura e praticava. É uma equação mesmo. Então, eu não precisava... Eu falei assim, pela minha mente, eu não preciso estudar 8, 10 horas, mas 2 horas todos os dias, numa média, você chega num objetivo adequado. E é justamente isso, gente, que muitas das vezes, respondendo a Tatiana, não foi, gente? Já falou? Às vezes eu planejo, mas não consigo executar. É que, às vezes, a gente coloca objetivos de curto prazo, porque conforme você vai alcançando, você vai subindo no nível, aí você se permite a um médio. E do médio, você se permite a um longo prazo. E foi justamente que na psicanálise que eu aprendi, nesse processo psíquico e de autoconhecimento e de desconstrução, que eu poderia ir mais. E justamente, aí eu estava até conversando com o doutor Zilmar, semana passada, eu falei, doutor Zilmar, uma coisa que eu nunca falei, mas eu fui passar em concurso depois que eu entrei para psicanálise, que eu aprendi como trabalhar com a mente, organizar curto, médio, longo prazo. Aí quando eu passei em concurso,
praticamente, quando eu fui passar em concurso, eu passei uns 6 ou 7 concursos. Porque não tinha uma mágica. É uma linearidade, é uma coisa, é uma constância. Entende? E aí é justamente que tem essa... Quando a gente vai abranger um pouquinho mais, que se fala, tem o planejamento que é estratégico. Qual foi a minha estratégia? Eu lá na minha adolescência, eu falei assim, eu quero chegar à liderança da enfermagem dentro da minha área. Eu quero ser um posto mais alto na questão operacional. Mas o que eu preciso para isso? Eu preciso de uma certa disciplina, meta, uma determinação e uma constância. Então, eu tive uma estratégia, eu tinha uma visão. E qual foi minha tática? Minha tática é a seguinte, eu vou fazer uma questão operacional escadinha, auxiliar, técnico, bacharelado, depois especializei em várias coisas, até você chegar a supervisionar mais de 100 técnicos. Então, mas essa foi minha visão relacionada a isso. E a questão operacional? Aí, tá vendo? Então, quer dizer, o planejamento ele tem três estágios. O operacional foi colocar isso em prática, que é o segredo tá aqui, gente. O segredo tá aqui, colocar em prática de forma respeitando curto, médio e longo prazo. Porque muitas das vezes eu miro uma coisa de longo prazo e aí eu pego a fala da Simone. Eu gero o quê? Angústia e eu fico ansioso. Sim, aí eu desisto. Mas sabe por quê, Cris? Porque a gente tem o hábito de planejar coisas grandiosas. E a gente esquece que a nossa vida é feita de detalhe. Por exemplo, quando eu coloquei a reforma da pilastra da minha casa como prioridade, e eu vi que era uma coisa simples, mas que tinha anos que eu queria fazer aquilo e não saía do lugar, e aí eu comecei a realizar, eu reformei a cozinha, estou reformando a casa, vai demorar mais um pouco, mas olha para você ver, você vai conseguindo das pequenas coisas, né? E produzindo muito mais. E detalhe, cada vez que a gente consegue realizar uma coisinha pequena, aquilo te dá um gás para realizar outras coisas. É verdade. Você vai batendo metas. Então, olha, reformei a pilastra, ponto. Olha, agora eu fiz isso no quarto. Olha, agora porque também você vai sendo estimulado. Né? Então, eu acredito que planejamento é questão de prioridades. E aí, não pensar apenas que sejam metas grandiosas. Nós podemos começar das pequenas coisas que nos rodeiam, que inclusive são aquelas que nos chateiam também, que está ali, aquela areiazinha, né? Que fica ali incomodando. Então, a gente pode começar daquilo que está à nossa volta, que está ali presente a todo momento, né? E que tem deixado a gente desconfortável com o ambiente, com as pessoas, com as coisas, com a gente mesmo. A Tatiana colocou assim, para mim é um pouco mais complexo, pois eu fazia no papel e não conseguia fazer, mas o que fiz mentalmente consegui atingir o objetivo. Então, na realidade, Tatiana, na mente, né? Não o que acontece, Tatiana? Muitas das vezes, às vezes nós temos alguns bloqueios, as crenças limitantes, ou às vezes até um trauma psíquico, infantil, que muitas das vezes você quer ir, eu vou usar uma linguagem muito popular, eu quero ir na força do braço, mas não dou conta de sustentar isso. Porque às vezes, né? porque emocionalmente, às vezes eu tenho traumas, eu tenho algumas coisas que eu preciso ser tratado ou trabalhar na clínica, que acaba me emperrando de ir adiante. Entende? Não quer dizer que você não consiga, mas que às vezes levando isso para a clínica, no set, né, que a gente fala, né? Tratando isso, é como se tivesse tirado uma tonelada das suas costas e as coisas ficam mais leves e eu consigo ir adiante. Muitas das vezes as pessoas se pegam... Porque, né? Ela não consegue entender, compreender isso e tentar superar esse trauma ou esse bloqueio ou esse sistema de crença limitante. A gente tem esse sistema de crença limitante. E como que eu adquiri isso? Porque ele é multifatorial, mas ele é ambiental, através da convivência. Né? Mas levando em conta também que cada um tem o seu jeito de executar as tarefas de uma forma melhor. Respeitar seu tempo. Respeitar tempo, o jeito de ser. Quando o Cris fala sobre o planejamento dele, cada vez um passo de cada vez, né? Hoje está muito em moda a gente falar um passo de cada vez. Mas eu fico pensando sobre essa questão do planejamento. Quando a Simone falou sobre, porque às vezes a gente deixa a vida me levar. O problema desse deixa a vida me levar
é que eu não me responsabilizo pelo que está acontecendo na minha vida. Então, quando eu faço um planejamento, eu me autorizo a realizar aquilo que eu me propus. Então, aos poucos, eu vou galgando realizações, eu vou adquirindo, eu vou alcançando. E aí, como cada um de nós é único mesmo, mas nós precisamos de nos comprometer. Vamos nos comprometer, né? A Fernanda falou que queria a pilastra lá. Pode ter postergado por um tempo, mas depois, quando ela falou assim, vou fazer, a coisa fluiu. Mas achar que não, isso aqui é fulano que é responsável, qual que é a nossa parte? Onde que eu entro nisso? Qual que é a minha responsabilidade, a minha contribuição, mas principalmente a minha responsabilidade, porque a vida é minha. E uma coisa, né, Rose, que a Tatiana falou aí, quando ela fala assim, que quando ela coloca no papel, que ela não conseguiu. Quando ela colocou só na mente, que ela conseguiu. Aí, por isso que a psicanálise é interessante, que você vai buscar a origem daquela questão, né? Porque, por exemplo, o que eu fiquei pensando quando ela falou, quando ela está com aquele planejamento na mente, quem tem acesso? Só ela. Então, a cobrança é menor. Quando a gente transcreve para o papel, tem um simbólico aí, né? Quando eu transcrevo para o papel, supostamente, qualquer pessoa pode pegar e ver. Eu posso toda hora estar lendo aquilo ali e me cobrar muito mais, e aí eu vou gerando ansiedade. Então, são várias questões. Às vezes a pessoa tem um problema que se cobra demais, ou que foi muito cobrada durante a vida. Então, quando ela põe no papel, aquilo fica mais, entre aspas, mais real, mais apresentado ali, né? Então, assim, a gente tem que saber qual que é o bloqueio que está ali por trás daquilo. O que me impede? Quando eu coloco, a gente tem que fazer as nossas autoanálises, né, Tatiana? Por que funciona quando eu ponho no papel? E por que quando eu coloco só na mente, não funciona no papel, aliás, e quando eu coloco na mente, fica um pouco mais fácil, né? Então, quer dizer, quando sou eu só sabendo, tá mais fácil. Quando eu coloco no papel, já é um compromisso, às vezes, a mais que eu tenho, então tem que ver essas questões. E uma das formas que eu vejo que, para quem tem dificuldade de planejamento, é vocês fazerem o seguinte, planejem só o dia seguinte. Por mais que vocês falam assim, mas planejar meu dia, não tem nada para fazer amanhã, planeje. É para iniciar, amanhã, né? Só para criar um hábito de planejar. Amanhã eu vou acordar 8 horas, vou tomar café, vou fazer isso, fazer aquilo. Planeje o seu dia. E uma coisa que é muito importante, que o nosso cérebro, toda vez que ele tem um prazer, ele quer buscar mais daquilo. Então, tudo que você colocar no papel do seu planejamento, tudo que você conseguir fazer, vai lá e risca, coloca o ok, fala, não, yes, consegui fazer isso. Olha, eu consegui, nossa, deu meio-dia e eu já levantei, já tomei café, já fiz aqui, planejei, tal. Agora ainda eu vou conseguir fazer mais isso. E chega à noite, vai lá e agradece tudo aquilo que fez. Tudo aquilo que teve a oportunidade de fazer. Né? Então, aí a gente está colocando o quê? Está colocando o cérebro em recompensa, porque ele conseguiu, ele fez, e aí a gente vibra. E a gente também vai acabar... Aí ele fala, se não colocar no papel, não realizo, né? Aumenta a potência, exatamente, quando coloca no papel, porque você vai vendo, vai dando ok, vai vibrando, aí o seu cérebro entende que você quer, que você pode mais e vai buscando mais daquilo. É um exercício, né, Simone? É uma prática diária, né? Então, a gente... Eu falo que planejamento é desenvolvimento de habilidades e competências. Então, não é de uma hora para outra que você se vê assim, olha, em muitas ocasiões nós vamos precisar de ajuda. Nós não daremos conta sozinhos, né? E aí a gente tem que ter humildade para entender que realmente a gente precisa de um pontapé inicial. Alguém vai ter que, né, me orientar em alguns momentos. E Fernanda, por que não pedir ajuda? E uma coisa também muito que a gente tem que colocar muito em mente. Tudo na vida, tudo, não tem nada até hoje que eu
percebesse. Tudo, exatamente tudo, dá um certo trabalho, ou seja, a gente tem que ter um esforço. Sim. Porque se a gente ficar na inércia, não fizer nada, isso é uma atitude o quê? Infantil da gente, porque a criança que não quer fazer nada, porque ela acha que não dá conta, que ela acha que não é boa o suficiente, que ela não sabe tanto. Então, inconscientemente, é uma atitude infantilizada da gente. Então, por exemplo, a gente tem uma, como se diz hoje em dia muito, a gente tem uma crença limitante, que na verdade é o quê? Algo que a gente no passado fez uma associação, entendeu que era daquele jeito e introjetou, ou seja, trouxe para dentro da nossa mente como se fosse uma verdade. E aí, o que vai acontecer? Diante de uma situação que a gente lá atrás fez uma associação, vamos pôr um exemplo aqui. Eu morro de medo de falar em público. Nossa, quando eu falo em público, isso mesmo, Tatiana, checklist. Quando eu falo, só de pensar, vamos supor, a pessoa fala assim, só de pensar em falar em público, eu começo a suar, eu começo a tremer, dá dor de barriga, eu fico mal e tal. Mas por que isso dá? Por que essa ansiedade, essa angústia vem? Porque lá atrás, eu entendi, por alguma situação que eu passei, que quando eu me exponho, eu corro algum risco. Aí a mente entende aquilo. Então, toda vez que eu estiver diante de uma situação que eu tenho que me expor e falar alguma coisa, inconscientemente que ela vai ligar aquelas anteninhas e vai fazer uma associação. Opa, falar em público é perigoso, traz algum dano físico ou mental para você. E aí, não tem mágica. Como que a gente consegue provar que a mente está errada, tirar essa crença limitante? É justamente a gente tendo novas experiências. Porque se eu vou lá e enfrento aquilo, aí tá, por mais que dê ali um frio na barriga, uma suadeira e tal, um nervosismo, mas eu consigo enfrentar, ou seja, o meu lado adulto consegue ir lá enfrentar, é como se eu tivesse... Aí aquilo dá tudo certo, é como se eu falasse para a criança, olha, viu como é que você estava errada? Deu certo. E aí eu enfrento de novo, de novo, de novo, aí é que eu vou conseguir trocar uma crença limitante por uma outra. Mas não tem mágica, a gente tem que enfrentar. Né? Interessante enfrentar isso, Simone. Medo. Porque o medo, na grande maioria das vezes, ele é irreal. É uma fantasia que a gente fez associação errada lá na infância, lá atrás da nossa vida. Simone, e isso é muito pessoal, hein? Isso é muito pessoal. Por exemplo, as pessoas falam assim, olha, eu queria adquirir mais confiança, eu queria ter mais autonomia. Então, olha, você precisa saber se há em você algumas características. Por exemplo, medo de não ser bom bastante, medo de fracassar, medo do julgamento, medo do sucesso, tá? Por mais que a gente ache que, né? Medo do sucesso, sim, porque o medo é um sentimento comum. E todos nós temos, de alguma forma, esse medo, porque ele faz parte, inclusive, dos nossos mecanismos de defesa, né? É um termômetro. Vemos que essa pecinha de fábrica, né, Fernanda? É verdade. Então, quando a gente propõe um planejamento, a gente está propondo para você se tornar uma pessoa mais segura, mais confiante, porque eu vou planejar, e não é só para ficar ali, eu vou planejar para eu poder dominar o que eu tenho que executar. E para eu dominar, eu vou ter que dedicar. Então, o compromisso que eu assumo comigo quando eu faço um planejamento pessoal é o quê? Me tornar melhor todos os dias um pouquinho mais. Então, eu não preciso ser melhor de que todo mundo, melhor do que o mundo inteiro, eu preciso ser melhor para mim, o que eu fui ontem, né? Com a nota que eu mereço. Olha essa avaliação. É o meu melhor, né? É o meu melhor. Não é o melhor para superar ninguém, é o melhor para se superar. Então, todos os dias você vai alcançando. Né? Isso, você vai alcançando patamares pessoais. E aí, aquilo, gente, vai deixando a gente mais animado. E eu vou sentindo mais confiança na pessoa que eu vou me tornando. Porque o que a gente faz na vida inteira é se construir. Isso que você está falando aí parece uma coisa assim, boba, mas eu lembrei aqui agora, para a gente entender. Olha, você vê, quem dirige... Isso é muito grande, não é pouco, não é grande. Não, eu estou falando assim, um exemplozinho pequenininho, mas olha então, assim, a gente aprende a dirigir. Por exemplo, antes da gente aprender, a gente... Nossa, vem uma ansiedade enorme, porque a gente fica assim, nossa, como que eu vou dar conta de olhar retrovisor, passar a marcha, pegar no volante, mexer pé no acelerador? O que acontece? Então, isso aí é o quê?
traz ansiedade. Por quê? O desconhecido, o novo, traz ansiedade. Aí a gente acha que não vai dar conta. Mas o que a gente vai fazendo? Aos pouquinhos, a gente não vai enfrentando esse medo, não vai enfrentando essa angústia e tal, e com o tempo, com a prática, hoje em dia, quem é que tem ansiedade porque vai dirigir? Ninguém, já ficou no piloto automático, porque já caiu no inconsciente. A experiência fez o registro mental, julgou para o inconsciente, agora é no piloto automático. Tanto esse método repetitivo te ajuda a se tornar mais... Exatamente, você fica mais melhor a cada mais competente. dia. Você fica melhor a cada dia quando você vem com a experiência. Então, a gente está lá dirigindo no piloto automático, e a gente está pensando numa coisa, você está olhando quem está passando lá na rua, mas você está passando, ninguém fica assim, olha, agora eu vou passar a primeira, agora eu vou dar uma freada. Não, é no automático, você passa a primeira, passa a segunda, vê o sinal que fecha, o sinal que abre, obedece, passa correndo na frente, você lembra... É igual respirar, né? Por quê? Porque esse automático já está lá. É isso que a Rose falou, você respira no automático, você não fica lembrando que vai respirar. Então, mas por causa de quê? De tanto ter experiência. Aquilo virou normal, tranquilo. Você fala nisso aí, Simone, quando essa questão de instrumento. É um exemplo, você está falando assim, o processo de aprendizagem de instrumento é um negócio fantástico, né? Porque você trabalha o quê? Você trabalha memorização, criação e execução, não é isso? Uhum. Então, quer dizer, eu canto, eu toco e eu tenho coordenação. Eu faço 3 em 1. Tem instrumento que é 4 em 1. Então, por exemplo, mais, né? qual não precisa de ir na música, não. Eu cozinho, eu ponho a roupa na máquina, eu cuido da criança, eu atendo o telefone e ainda grito alguém. Então, sim. Estou pensando em alguma coisa que eu vou fazer de noite. Justamente. Mas só concluindo aqui, Fernanda. Aí o que acontece? Por exemplo, você vai aprender a tocar um instrumento, né? Então, qual que era a crença limitante minha? Né? Uma coisa que eu venci ao longo do tempo. Não, é muito difícil. Não vou conseguir. Impossível. Meus familiares, todos eles... E tinha uma coisa geracional, Simone, porque acho que meu bisavô tocava, meu avô tocava, aí meus tios, todos... Minha avó comprou violão para todo mundo, ninguém conseguiu trocar. Aí eu sou daquela geração que... Aí eu já olhava o instrumento, não, cara, é difícil e tal. Será? Então já tinha uma cobrança aí também, né? Também, social. Mas só que eu falei, acho que eu não sou capaz disso. Mas aí que tá, gente. Na questão da neurociência, neurologia, a gente tem partes do cérebro que estão adormecidas. Sim. Então, essa parte do cérebro, por exemplo, não foram feitas sinapses. Ou seja, está adormecida, está lá quietinho e tal. Ou parou de ser ativado, né? Ele vai ficando esquecido. Ou às vezes nunca foi ativado. Aí, a partir do momento que eu comecei a dedilhar aquele instrumento e a me arriscar em algumas coisas que até então que eu nunca tinha feito, como, por exemplo, tocar um violão, fazer uma posição. Então, o primeiro dia, complicado. O segundo, complicado, difícil. O terceiro, difícil. E aí você vai numa repetição. Quer dizer, você vai planejando no dia seguinte. Eu consegui fazer uma posição... E ali você vai... E aí, olha para você ver o objetivo de curto, médio e longo prazo. Qual que era o meu objetivo de curto prazo? Era aprender a fazer um sol, por exemplo, que é uma nota mais simples. Ou um rézinho. Um sol, um ré, eu já toco a música. Esse era o meu objetivo de curto prazo. Qual que era de médio? Aprender a fazer o fá e o dó. E qual que era o de longo prazo? O de longo prazo era tocar uma guitarra. Então, e hoje toca guitarra. Aí. Então, nesse exemplo, o que acontece? Eu ativei uma parte que estava adormecida, né? Fazendo novas sinapses, né? Através desses neurônios, e eu comecei a executar. Mas só que eu sobrepus uma coisa de não no merecimento, mas que eu não consigo, que eu não sou capaz. Eu sou capaz. Claro. Quer dizer, eu ressignifiquei uma ideia errada de que eu não seria capaz. Eu sou capaz. Tá vendo? Então, eu troquei uma experiência negativa. Você ressignificou uma nova... Com a experiência nova. Uma experiência nova. Então, eu troco uma experiência antiga com uma experiência nova. É como se fosse um objeto transicional, sabia? A gente pode colocar essa ideia, tira aquele objeto e coloca outra coisa no lugar que realmente tem uma funcionalidade.
Olha, mas eu preciso me permitir, né, Fernanda? Precisa se permitir, tem que querer, né? O coração tem que estar aberto. A Tatiana falou lá, isso é empolgante, mas me dá um medinho. Dá medo mesmo, sabe por quê? Porque a informação... E até eu queria ver... Deixa eu só concluir Não, eu queria até comentar, dá um medo... Sim, eu queria comentar o negócio da Fátima, mas conclui o seu aí, Fernanda. Tá, eu quero falar para ela que às vezes o planejamento ele não fica tão seguro porque nos falta informação. A informação nos impede de planejar com eficácia, tá? Porque a informação ela é extremamente eficaz para fazer com que esse medo ele não te paralise. Então vai lá, domine aquele assunto, domine o que você está planejando, né? Coloque mesmo etapas, né, para esse planejamento, para que essa atividade ela não venha de uma vez só em cima de você, mas que ela seja executada aos poucos, né? Ela tem que vir como escala. E aí a gente passa por várias horas aí treinando, né, na mente, como que eu vou fazer, né, para assegurar que isso dê certo, está no meu planejamento, mas olha, a informação é que nos deixa mais seguros, né? Eu hoje falei assim para os meus alunos, olha, quem rejeita conhecimento, gente, abre portas para ignorância, né? E eu conversando com eles. E aí eu falei assim, a gente pensa que ignorância é você ser mal educado, dar uma resposta errada, equivocada, às vezes ignorar alguém, né? Com atitudes e palavras. Não, a ignorância é falta de informação, falta de conhecimento, não é verdade? É entender o que eu preciso naquele momento para que essas coisas sejam realizadas. Na verdade, eu tenho algumas coisas que me garantem a realização disso, senão eu tenho que ir atrás. E esse ir atrás também tem que ser colocado no planejamento, não é verdade? Não está solto, a nossa vida é contextualizada. Eu não posso almejar certas coisas que eu não tenho nada que me faça caminhar até o que eu desejo. Então, eu preciso de começar de mim. Então, o que falta para que isso realize? Autoconhecimento. Então, planejamento requer informação, planejamento requer autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele não é permanente, ele é diário. Todos os dias nos fazemos novas criaturas. E assim devemos Ele é acrescentado, né? Ele aumenta. Isso, nós somos transformados todos os dias, todos os momentos. E outra coisa para esse planejamento ser um planejamento gostoso de realizar. Quem são as pessoas que estão à sua volta que servem de gatilho para você? Às vezes, uma distanciada faz um bem enorme, né? Então, olha, uma dica aí para o seu planejamento ter sucesso. Uma dica de um planejamento em conjunto que nós fizemos, que a idealização que eu tinha e que eu nunca me autorizei para isso, que eu não achava que eu era capaz de escrever um livro. E aí, de certa maneira, nasce, desabrocha isso. E eu, Fernanda, eu tenho um sonho de escrever um livro. Não foi com você que eu te falei, Fernanda? Foi lindo. Eu tenho um sonho de fazer um livro. Aí eu falei, Cris, eu já estou escrevendo um. Estou escrevendo. Foi, não, Fernanda, e tal. Aí eu fiz o prefácio. Não, fiz o... Eu tinha um título e tinha os capítulos, né? A parte lá dos capítulos. A gente foi alimentando isso, né, Cris? Isso, foi alimentando. E a Fernanda foi o quê? A pessoa que me colocava contra a parede e me fazia desabrochar. Falava, então, peraí, o que nós precisamos? E aí, conforme foi surgindo vários capítulos na minha cabeça, não foi, Fernanda? Acho que veio uns 40 capítulos, mais ou menos. A gente foi bolando os títulos, os capítulos, a estrutura inicial. Toda. E aí chegou um ponto que você tem que o quê? Você tem que lapidar. É como se fosse o diamante bruto. Você tem que lapidar. Então, ou seja, vamos tirar os excessos para não ficar uma coisa maçante. E na hora que você lapida aquela coisa, você começa a visualizar a obra de arte, vamos chamar assim, que questão de escrever uma obra de arte, né? E aí eu comecei a visualizar. Esse tema tem a ver com a Fernanda, esse tema tem a ver com a Simone, e esse tema tem a ver com a Rose. A Rosezinha. Começou a escrever pra gente, veja bem. Esse tema tem a ver com a Rose, tá? A Rose vai me dar uma dica nisso. E justamente, então foi um conjunto, gente, ó, pra você ver, foi um conjunto de coisas. Então eu consegui tirar do papel através do coletivo. Mas nós começamos a o quê? Além de planejar. E planejou. A dedicar, né? Nós dedicamos, nós estudamos, a gente começou a ler muita coisa, a gente ficava...
muito tempo juntos, né, Cris? Às vezes varava madrugada. 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 Sim. E a gente todos lendo, os dias, dando 3 vezes por sugestões, semana. Isso. E um alimentando o sonho do outro. Por que eu alimentava o sonho do Cris, gente? Porque eu via que aquilo era importante para ele. E se ele é meu amigo, se é importante para ele, isso é importante para mim. Né? E cada realização que acontece na vida dele é um momento que eu preciso de celebrar junto com ele. Então, isso enche a minha vida. É porque eu gosto de gente, né? Então, quando o Cris começava a lançar essas ideias, e eu vinha, né, cheia de outras ideias, e ele comprava isso. E aí, as coisas foram acontecendo. Então, olha, faça uma análise quem anda ao seu lado, quem anda com você, né? Quem está aí te incentivando? Está te incentivando de fato? Será que quer ver seu crescimento realmente? Ele sonha com você o seu sonho? Isso é importante, tá? Então, quer dizer, eu sonhei com o Cris o sonho dele, e ele também sonhou comigo muitos sonhos. Então, isso faz da gente amigos, irmãos, né? Mas eu gosto também, com a realização do outro também, né? Eu gosto com a realização do outro. Tanto quanto mas aqui também é importante... E o meu ainda nem ficou pronto, hein, Cris? E eu sem tirar do papel. Mas também é importante... Já tirou. Tá vendo? Também é importante o seguinte, a gente não deixar também, vamos supor, como a Fernanda falou, se o outro não está sonhando, você não pode deixar seu sonho morrer. Sonhe e realize, não dependa do outro. Só uma questão que eu queria ver, porque a Fátima falou que o medo me impede. Depois ela falou, o medo me impede de fazer muitas coisas. Então, Fátima, tem muitas pessoas iguais a você, né? Porque isso, quando o medo te impede de fazer, porque às vezes a gente tem o medo, mas a gente consegue, com medo, ir lá fazer. Então, não é um medo paralisante. Se no seu caso, né, o medo é paralisante, ele te impede de fazer as coisas, aí você está no que é chamado na barreira do terror, porque ele está te impedindo. Então, a gente tem, às vezes, como Freud falava, nós temos a questão ou a pergunta numa mão e nós temos a resposta na outra. Então, busque essa resposta dentro de você, numa hora de calma, que você respira profundamente, deita ou senta num lugar, só você com seus pensamentos, relaxa, para você tirar aquele excesso de ansiedade. E aí você vai se perguntando, falando, eu quero saber, porque a resposta está dentro do nosso eu. Então, você pergunta, eu quero saber qual que o que está acontecendo, o que a minha mente acha que é perigoso nessa questão que eu quero realizar e não estou conseguindo. Aí você vai conseguir, às vezes, buscar essa resposta. E quase que com certeza que nós vamos cair naquilo que eu falei, é um medo irreal. Não é um medo real ali, que realmente vai trazer alguma coisa de prejudicial para você. Então, consegue sim, Tatiana? Então, a gente tem que fazer essas questões. O que me traz tanto medo, está me pedindo de fazer? Aí você fala, qual o sentimento que está por trás? É um sentimento que eu não sou capaz? É um sentimento de que eu vou ser humilhada? É um sentimento de que eu vou ser julgada pelas pessoas? Então, traga qual que é esse sentimento que está por trás desse medo paralisante e vai aos pouquinhos se permitindo, vai encarando um pouquinho a cada dia. Quando você vê, você já está aí rompendo essa barreira do terror. Né? Porque é diferente, né, Simone? O medo do novo é diferente desse medo paralisante. Todo mundo você vai fazer alguma coisa nova, vai dar um medo, uma certa ansiedade, mas num grau tolerável. A partir do momento que te paralisa, aí já é algo que você precisa exatamente, porque o que acontece, gente? Por mais que as pessoas tenham a ansiedade como uma vilã, mas a ansiedade, como eu brinco, né? É uma pecinha que vem dentro da gente de fábrica, então a gente já vem. Mas por que a gente precisa de ter ansiedade? Porque ela vai nos estimular a correr de uma situação de perigo. Mas quando ela é demais... Como o medo, né? Porque o medo vem por causa da ansiedade, né? A ansiedade, daquele medo, eu vou ficar ansiosa, vou ficar, no caso, com angústia elevada. E aí, a gente tem que saber
Quando a angústia está dentro da normalidade, vamos supor, eu fico um pouco mais angustiada porque eu vou fazer uma viagem, porque eu vou fazer um concurso, porque eu vou conhecer um boy novo, ou uma mocinha, né? Aí o rapazinho com a mocinha, eu vou no primeiro dia do meu emprego, ou seja, são situações que a gente eleva um pouquinho a ansiedade, está tudo ok, faz parte dessa pecinha que veio de fábrica. Só que quando essa ansiedade ela é exacerbada, ou seja, ela passa dos limites, aí ela já não é considerada aquele patamar normal. Então, aí a gente tem que ir trabalhando, descobrindo o que está por trás disso. E aí, puxando a brasa para a nossa sardinha, a psicanálise é uma excelente ferramenta para você descobrir esses conteúdos inconscientes que você fez associação lá na infância e que qualquer coisa que apareça que lembra aquela associação, você entra em pânico, né? Então... e fica projetando isso nas ações atuais. Gente, nosso tempo acabou. Que pena. Não é? E acabou mesmo, não resta nem um minuto. Olha, só nos resta despedir, né? Mas eu queria deixar uma frase de Miguel de Cervantes, em Dom Quixote, quando ele fala assim: quando se sonha sozinho é apenas um sonho. Quando se sonha juntos é o começo de uma realidade. Então, que vocês encontrem pessoas, né, que sonhem junto com vocês, para que esses projetos todos se concretizem e que vocês consigam vibrar diante da vida, porque a vida merece ser celebrada, né? Aqui, só uma coisinha, Fernanda. Vocês que estão conosco são parte do nosso sonho. Dos Perfeito. Fazem parte do planejamento. Vocês são o nosso planejamento de curto, médio e longo prazo. E por isso não... Ative o sininho. A barreira do terror, estamos aqui, ó. Lembra? É por isso mesmo que vocês têm que... gente, tem que ativar o sininho, deixar o like lá para o conteúdo ser de relevância para o YouTube, deixa comentário também lá na página e divulgue para ter novos inscritos, porque o canal parece que tirou férias também, né? Tipo, vou tirar férias de E para acompanhar, né, Cris, que a gente está sempre divulgando nas redes sociais, então, olha... fica amigo da gente lá nas redes sociais. E mesmo que já passou, né, gente? Se divulgar o link... se divulgar o link, vai ficar gravado. Aí vocês passem para outras pessoas e assistam depois. Não é? Isso mesmo. Mas vai convidando as pessoas para estarem ao vivo conosco, porque aí a gente interage aqui no chat, a gente vai conversando, vai tirando uma dúvida e fica muito gostoso. É gostoso compartilhar. Olha lá, isso verdade, Tatiana, isso mesmo. Vai comedir, mas vai, Tatiana. Vai. Isso, e a gente fica aqui na torcida por você. E depois conta pra gente, hein? Um beijo. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.